Louvado seja Deus por mais um dia que Ele nos acrescenta. Em nossa reflexão neste dia que se comemora o Dia dos Pais, aqui a missionária Zélia, da Segunda Igreja Presbiteriana em Campina Grande, que faz parte da missão Cariri para Cristo, traz uma reflexão sobre o Dia dos Pais, para que você e eu possamos pensar um pouco. Quando a gente olha para o termo pai, nós vamos contemplar no dicionário da língua portuguesa que pai traz o seguinte significado: homem que gerou um filho ou que teve descendentes, ou o genitor. Homem em relação a seus filhos, que é o genitor. Ele é meu pai. É assim que os filhos identificam os pais. Sabemos que tem-se o pai, o genitor, mas também pode ser chamado de pai aquele que cuida, aquele que está presente, aquele que conduz a criança da melhor forma possível. Se a gente olhar teologicamente, a primeira pessoa da Trindade é identificada como o Pai, Deus Pai. Quando você olha no dicionário bíblico, o de Jung, você vai encontrar Deus, o Pai, termo que representa diversas concepções bíblicas. A primeira delas é termo que designa a primeira pessoa da Trindade. Deus se revelou como Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai está relacionado com o Filho eterno, como com nenhum outro ser, e encontra no Filho o objeto perfeito e infinito do seu amor. Com esse elevado significado em vista, os apóstolos falam de Deus como o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, como pode ser visto em 1 Pedro 1:3, em 1 Coríntios 8:6, em Efésios 1:17. Assim também, embora Cristo ensine seus discípulos a se dirigirem a Deus em oração como nosso Pai, Ele próprio não usou essa forma. Ele falava de Deus como meu Pai e vosso Pai. Mas, ao mesmo tempo, ele deixou claro que fazia distinção entre a relação deles com Deus e a sua própria com o Pai. As primeiras palavras do credo apostólico é: creio em Deus Pai Todo-Poderoso. São, em primeiro lugar, um reconhecimento dessa profunda verdade das Escrituras Sagradas. No Antigo Testamento, Deus é chamado em muitos casos notáveis de Pai da nação judaica. A nação escolhida devia sua origem e sua contínua existência ao seu poder miraculoso e seu cuidado especial. Como seu pai, ele amava, compadecia-se, repreendia e exigia obediência de seu povo. Você pode ver isto em Deuteronômio 36:6, Oséias 11:1, Salmo 103:13, Salmo 68:5, Miqueias 1:6. No Novo Testamento, que deu maior relevo à distinção ao fato da paternidade de Deus, Deus é representado como Pai de vários objetos e ordens de seres por Ele criado. O termo assim usado se refere ao relacionamento natural entre Deus e suas criaturas e tem um significado mais ou menos profundo, de acordo com as diferentes naturezas e capacidades desses objetos ou ordens de serem. Assim, Deus é o Pai das luzes, os corpos celestiais, como você pode ver em Tiago 1:17. É também o Pai dos espíritos, como pode ser visto em Hebreus 12:9. Especialmente é o Pai do ser humano, criado à sua imagem, como você pode ver em Atos 17:26, Lucas 3:38. No sentido especial, Deus é o Pai do seu povo redimido e salvo. Embora a esperança do Evangelho repouse no fato do amor paternal de Deus pela humanidade, mesmo em sua pecaminosidade, você precisa observar João 3,16, o texto diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Só se tem a vida eterna, só se é verdadeiro Filho, aquele que crê em Deus da forma certa. Lucas capítulo 15, verso do 11 ao 32. Todavia, apenas aqueles que, de fato, são salvos por intermédio de Jesus Cristo, são admitidos aos privilégios de filhos na família divina. Veja que a palavra diz lá em João capítulo 1, versos 11 e 12, que ele, Jesus, veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Cristo ensinou a oração do Pai Nosso apenas aos discípulos. Ele disse aos judeus incrédulos: vós sois do diabo, que é vosso pai, como está lá em João capítulo 8, verso 44. O relacionamento espiritual e moral destruído pelo pecado deve ser restaurado por uma renovação divina
e graciosa, como está em João 1,12, texto que eu citei há pouco, quando falei que Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Também você vai encontrar em Romanos 8, 14 a 16, a recomendação a respeito do Pai. Então, veja, o Pai, quando você olha, além do sentido natural de genitor, como mostra em Gênesis 19:31, ou Gênesis 44:19, essa palavra tem diversos significados. Algum antepassado, próximo ou distinto, ou distante, não distante, como está em 1 Reis, capítulo 15, verso 11, 2 Reis, capítulo 14, verso 3, que você vai encontrar o significado, a identificação do avô, do bisavô. À medida que você lê, por exemplo, Gênesis 28, 13, 31, 42, 32, 9, ou um bisavô, como está lá em Número, capítulo 18, verso 1 e 2, 1 Reis 15, 11 e 24, com frequência no plural, o termo aparece pais. E assim você vai contemplando. O termo também se refere ao autor de uma família ou sociedade de pessoas animadas pelo mesmo Espírito, tal como ele próprio. Assim, Abraão foi o pai de todos os que creem. Veja que quando você olha em Gênesis, capítulo 12, quando Deus chama Abraão, Deus faz uma promessa a ele, que vai fazer dele pai de uma grande nação. E que é através dele que todos nós seremos vistos diante de Deus como benditos. Eu vou ler o texto para que você possa guardar em sua memória. Hoje estamos falando do Dia dos Pais, dia esse em que muitos se prendem à leitura de um presente, como a leitura feita no comércio, mas a palavra de Deus, ao chamar Abraão, veja o que disse, ele era Abraão, não era Abraão. O nome de Abraão só vai acontecer a partir do capítulo 17, e principalmente a partir do versículo 4, quando ele muda o nome de Abraão para Abraão. Eu vou ler os dois textos para que você veja. Olha o que diz Gênesis 12, de 1 a 3. O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Veja que Deus diz que vai fazer dele pai de uma grande nação. Vou ler também Gênesis 17, que é quando você vai contemplar ele aí, no capítulo 12, ele é chamado de Abrão, mas a partir do capítulo 17, verso 4, você vai ver que ele deixa de ser Abrão e passa a ser Abraão. Quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Abrão se prostrou com o rosto em terra e Deus lhe falou: quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações, corrigindo. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Então, se você veja aí, nesses dois textos lidos, Deus fazendo ênfase à questão do ser pai. E mostra que ele, o Senhor, seria com ele. Você também contempla nesta colocação que ele faz ênfase que essa bênção dada a Abraão seria para todas as famílias da terra. Com relação ao contexto da queda, o homem perdeu a comunhão com Deus. É criatura, mas agora como se achegar a Deus e ser recebido como filho, como é dito lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Você, olhando na confissão de fé de Westminster, no capítulo 12, que fala a respeito da adoção, você vai entender por que é que você deixa de ser criatura e passa a ser filho. E como filho deve exaltar e bendizer ao Senhor. Pois ele nos criou, como diz o profeta Isaías em 43:7, que ele nos criou para o louvor da sua glória. Vou ler esse texto de Isaías 43:7 para você perceber que você não foi criado por acaso, mas Deus criou você com uma proposição. Você tem atendido a essa proposição? Você tem sido achado diante de Deus como convém a santo? Tem honrado a Ele como um verdadeiro Pai, aquele que sonda e prescuta o teu ser e tem prazer em ti? Olha o que disse o profeta Isaías. Ele escreveu que Deus trouxe à sua mente e ao seu coração todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória. Você foi criado para a glória de Deus.
Sim, aqueles que formei e fiz. Esse é o que diz o texto, Isaías 43:7. Diz o Senhor usando o profeta. Todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória. Sim, aqueles que formei e fiz. Você tem reconhecido isto? Aí você diz, como pode um pecador reconhecer esta ação? Quando você lê a Confissão de Fé de Westminster, como citei antes e agora vou ler o texto, a respeito da doação, olha quem nos diz. A todos os que são justificados, Deus se digna fazer participante da graça da adoção. E por seu único Filho, Jesus Cristo. Por essa graça, eles são recebidos no número dos filhos de Deus. E desfrutam a liberdade e os privilégios dele. Tem sobre si o nome dele. Recebem o espírito de adoção. Têm acesso com ousadia ao trono da graça. E são habilitados a chamar Abba Pai. São tratados com piedade, protegidos, providos e por ele corrigidos. Por ele como por um pai. Nunca, porém, abandonados, mas selados para o dia da redenção. E recebe as promessas como herdeiros da eterna salvação. E você vai encontrar como base para tudo o que foi dito, Efésios 1:5, Gálatas 4, verso 4 e 5, Romanos 8:17, João 1:12, que já citei, Jeremias 49:9, 2 Coríntios 6:18, Apocalipse 3:12, Romanos 8:15, Efésios 3:12, Gálatas 4:6, Salmo 103, verso 13, Provérbios 14:26, Mateus 6:30 e 32, Hebreus 12:6, Lamentações 3:31 e 32, Efésios 4:30, Hebreus 6:12, 1 Pedro 1:3 e 4 e Hebreus 1:14. Vários textos nos trazem à memória que Deus espera que nós o exaltemos como ele é digno de ser exaltado. Você era criatura, se reconheceu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, deixou de ser criatura e passou a ser filho. Como você tem se apresentado diante de Deus? Como filho, o que você tem feito para a glória de Deus? Se você ler o Catecismo de Heidelberg, você vai ver na pergunta 14 que é a seguinte: será que uma criatura, sendo apenas criatura, pode pagar por nós? E por que essa pergunta? Porque a resposta é não, não pode. Primeiro, porque Deus não quer castigar uma outra criatura pela dívida do homem. Segundo, porque tal criatura não poderia suportar o peso da ira eterna de Deus contra o pecado e dela livrar outros. Como pode ser visto em Gênesis 3:17, Ezequiel 18:4, Salmo 133 e Naum 1:6. Você e eu jamais poderíamos pagar o preço de sermos restaurados por conta própria e ter a autonomia de chamar Deus de Pai. Isto só acontece mediante a ação gloriosa realizada por Cristo Jesus, o Senhor. E mediante essa ação gloriosa é que você e eu devemos reconhecer essa dádiva que Deus nos dá através de Cristo Jesus, de poder chamá-lo de Pai. Jesus disse que nós poderíamos chamar Abba, Pai. Você tem reconhecido isso? Hoje é um dia que muitos estão comemorando o Dia dos Pais. Você tem reconhecido a Deus como seu Pai e tem exaltado e bendito o nome dele em todo tempo e lugar? Pois como li em Isaías 43:7, ele declara que nos criou para a sua glória. Você tem glorificado a Deus, reconhecido tamanha dádiva, que nada nem ninguém te separará dele à medida que você o reconhecê-lo como Pai? Você viu a descrição, ouviu a descrição a respeito de Deus o Pai, como ele tem agido para que você possa ser apresentado diante dele com alegria, gozo no seu coração e poder expressar no seu dia a dia, em suas ações, que a razão da sua existência está nele, que ele verdadeiramente é aquele que te conduz em bom termo, é aquele que faz resplandecer a glória dele sobre ti, é aquele que te tirou das trevas, te trouxe para a luz, que te dá o privilégio de você o chamá-lo de Pai, e como filho, ele nos diz que nada nem ninguém o separará dele. Mas nós temos que entender o verdadeiro sentido do ser Pai e realmente nos portarmos como verdadeiros filhos, aqueles que honram e glorificam o seu Pai. Veja que quando você olha para os mandamentos, que está lá em Êxodo, no capítulo 20, você vai contemplar que o primeiro mandamento com bênção é aquele mandamento de honrar pai e mãe. Olha que diz o texto claramente para nós, quando falamos dos 10 mandamentos,
O Senhor diz para a gente não tomar, no verso 3, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não considerará inocente quem tomar o seu nome em vão. Você tem declarado que Ele é o seu Pai. Você tem tido esse cuidado de não tomar o nome dele em vão? Você tem tido cuidado de bendizê-lo na beleza da sua santidade, através de suas ações? Pois a palavra nos ensina, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Você tem feito para a glória de Deus, reconhecendo que verdadeiramente Deus é o seu Pai? Que Ele te tirou das trevas e te trouxe para a luz? Que Ele te proporciona a oportunidade de você ter vida eterna com Ele? Olha que ainda olhando para os mandamentos, você vai ter, olha o que diz, honra teu pai e tua mãe para que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ele, o Senhor, quando dá os 10 mandamentos, ele deixa claro que o filho deve honrar o pai e a mãe para que tenha vida longa. Você tem honrado a seu Pai Celestial como deve? E trazendo para o seu genitor, humanamente falando, você tem honrado seu pai? Ou só tem se lembrado dele nesse dia? Porque o mundo secular tem dito que hoje é o dia de se comemorar o dia dos pais. Mas o pai, ele é pai todos os dias da sua existência. Você não viria ao mundo se não tivesse o pai. Por isso, pense bem nisto. E indague a você mesmo. Eu tenho honrado a Deus como filho que ele me tem dado a oportunidade de ser? Eu tenho, como filho de Deus, honrado meu pai, como ele tem dito nos mandamentos, para que me tudo vá bem? Pense nisto. Louvamos a Deus por este dia. E espero que você entenda que devemos honrar a Deus em todos os dias da nossa existência, pois cada dia é um dia que Deus tem feito. E a própria palavra nos ensina, este é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Que você se regozije diante de Deus como filho, como filha, tendo o entendimento que Ele espera que você ande na presença dEle e que você o glorifique com as ações que você venha realizar. Pois como citei antes, o Senhor já nos diz na palavra que o que nós fizermos deve ser para a glória dEle. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Glorifique a Deus neste dia, nesta semana, neste mês, neste restante de ano e enquanto você respirar. Porque a própria palavra nos ensina no Salmo 150, no verso 6, que todo ser que respira, louve ao Senhor. Que Deus nos abençoe.